Rema. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a gente percebe que isso não é estático. Não é estático e não é engessado. Ser o caminho significa que a gente vai caminhar e em alguns momentos a gente vai encontrar pedras, obstáculos, nuances, mudanças, desafios. Então, conhecer a Jesus não é o fim do processo, mas é um começo de processo. É um processo de desconstrução de muitas das coisas que a gente acredita. E nesse caminhar, a gente vai tendo que se adaptar. E é muito disso que a Bíblia nos relata e nos conta. Inclusive quando ela diz que algumas leis que estão escritas nela, que o próprio Cristo diz, não foram escritas por Deus, mas escritas por homens. Então a Bíblia tem os seus percalços e estar em Cristo é estar em constante desafio de mudança. Coisa interessante que acontece quando a gente ouve ou lê Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que caminho, você já percebeu que às vezes você vai ao trabalho e volta todos os dias por caminhos semelhantes e às vezes você não nota que algumas coisas estão nesse caminho? Às vezes tem uma casa, tem um poste, tem uma placa, tem alguma alteração na calçada que às vezes você não percebe. Da mesma maneira, estar em Jesus é ter constantemente a sua percepção aumentada e ampliada para que você enxergue nele, na palavra, na sua vida, nas pessoas, na vida em sociedade, que existem coisas diferentes nesse caminho. Uma dessas coisas, eu repito, é quando ele mesmo diz no Evangelho que existem coisas que foram escritas por homens, nem sempre por Deus. Passagem aqui no livro de Mateus que eu acho muito interessante e que Jesus diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 19 em diante: não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças de ferrugem destroem e onde os ladrões abrem a força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia judaica, Bíblia judaica completa. Então ele diz, juntem riquezas no céu, para o céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver sua riqueza, ali também estará o seu coração. E ele continua dizendo, o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se você for generoso, o tradutor acrescenta aqui no texto, todo o seu corpo estará repleto de luz, mas se você tiver um olho mau, ou seja, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Nessa primeira parte aqui, eu vou comentar primeiro, eu acho muito interessante porque ele diz, não juntem. Quando Jesus diz não juntem, ele não diz, veja bem, talvez seja interessante que vocês não juntem. Ele não diz, eu acho que talvez, de repente, vocês não deveriam juntar. Ele não diz, eu gostaria que talvez, quem sabe, vocês não juntassem. Ele diz, não juntem. É uma coisa quase que imperativa. E é interessante que ele diz, não juntem dinheiro, porque a traça e a ferrugem corroem. Ao invés disso, vocês têm que acumular coisas para a eternidade. Bem, se ele me diz para não acumular coisas materiais e acumular coisas para a eternidade, então o valor que realmente tem valor não está focado nas coisas materiais, mas sim nas coisas que são eternas, nas coisas espirituais. Einstein foi um dos precursores da física quântica. Ele já dizia que a energia não acaba, mas ela se transforma. Então
Então a gente entende que o que a gente precisa de fato colher, plantar e semear e manter, né, e lutar para, não tem a ver com as coisas materiais. Jesus amplia esse valor e diz que a gente precisa ter tesouros no céu. Mas do que o céu é feito? E essa é uma pergunta interessante, porque se eu tenho que juntar tesouros para o céu, de que tesouro ele está falando? Veja, a Bíblia diz que Deus está fazendo uma cidade, ela é descrita no Apocalipse com ruas de ouro. Quando a Bíblia diz que as ruas celestiais são de ouro, ela está dizendo, olha, o ouro é tão abundante e ele é tão sem valor que ele está no chão da rua. Entende o que é o céu? O céu é essa medida absolutamente oposta ao que nós acreditamos que tem valor. O que nós damos valor no céu é capim. Hoje, você compra um anel de ouro e você paga 6 mil reais, você paga 7 mil reais por um anel de ouro. Tem anéis de ouro com brilhantes que custam até 20, 30. Existem canetas da Montblanc cobertas de ouro, cobertas de diamantes, cobertas de safira, cobertas de várias outras pedras preciosas. Algumas chegam a custar 100 mil, 150 mil reais. No céu, ouro e pedra preciosa é pedra que vai no chão, é capim. Você está entendendo o valor do céu? Então Jesus está dizendo o seguinte, isso que tem valor para vocês, para mim não tem valor nenhum. Porque vocês precisam entender qual é o verdadeiro valor da vida. E o apóstolo Paulo fala em Coríntios, olha, o que realmente tem valor é o amor, porque é ele que vai durar para sempre. Inclusive o apóstolo Paulo coloca em xeque até os dons, e inclusive alguns dons espirituais, porque ele diz, mesmo que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor eu nada serei. Porque o amor é o elo da perfeição, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E havendo todos os dons e todas as riquezas, e ele inclusive diz, mesmo que eu venda tudo e dê aos pobres, e mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu tenha aparentes hipócritas pretensões de achar que vou fazer o bem a alguém, se eu fizer isso hipocritamente, por interesse, por conveniência, para me promover ou por dinheiro, ainda assim eu não estarei fazendo por amor e não terá o vínculo, o elo da perfeição, então isso também não vale de nada. O Evangelho é isso, o Evangelho é o lugar, é o texto, é a realidade onde tudo começa a ficar relativizado. Absolutamente tudo é relativizado. Tudo que nós achamos importante, tudo que nós perdemos o nosso tempo, tudo que nós investimos o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso cansado, os nossos cansaços, as nossas lágrimas, os nossos dias e as nossas noites, para Jesus às vezes não significa nada. E esse é o nosso grande desafio de fé, é olhar para Cristo e entender o que realmente tem valor, o que realmente habita o céu, o que realmente é importante para as nossas vidas. E ele continua em Mateus, ali no capítulo 6, como eu já li, vou continuar no versículo 25. Por isso, não se preocupem com a própria vida, o que vocês vão comer ou beber, nem com o seu corpo, o que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhem para os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, entretanto seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor do que os animais, do que os pássaros? Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? E por que vocês ficam ansiosos pelo que vocês vão vestir? Pensem nos campos, nos lírios e em como eles crescem. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir tão belamente quanto um lírio. E aí você olha para a natureza, como a gente está aqui num lugar de muita natureza, aqui no Zoobotânico de Joinville, em Santa Catarina, e a gente vê árvores, bichos e plantas, e a gente fica pensando, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que ter uma utilidade, não é verdade? Você tem que servir para alguma coisa, você tem que produzir 8 horas por dia, você tem que ganhar dinheiro. Você tem que plantar, e você tem que colher, e você tem que regar, e você tem que trabalhar, e você tem que ter o seu salário, e você tem que produzir muito, senão você não vale o que você pesa ou quanto você custa. Mas para Deus a matemática é completamente diferente. Então Jesus faz uma comparação simples e objetiva e diz, olha para o pássaro, qual que é a função do pássaro? Ele planta, ele colhe, ele cumpre uma jornada de trabalho, ele tem carteira assinada pela CLT? Não, ele não tem. Ele simplesmente canta.
piu, piu, piu. Tô ouvindo um agora aqui. Aqui no viveiro tem aqui alguns, né? Eles embelezam a natureza, eles enchem os nossos olhos e enchem os nossos ouvidos com esse louvor santo do seu canto. Mas eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, Jesus diz. Vocês são mais importantes do que eles. E se Deus cuida deles, mesmo que eles não façam nada, eles simplesmente cantem. Se Deus cuida deles, Deus não vai cuidar de vocês? Então quando ele diz, olhe para os lírios do campo, Jesus está dando a maior receita psicológica e psiquiátrica de recuperação de depressão e ansiedade para o nosso tempo. Ele está dizendo, vá para o mato, olhe ao seu redor e repense a sua existência. Deixe de ficar escravo e oprimido pelo sistema que te diz que você vale quanto pesa, que o tempo é dinheiro e que o dinheiro é mais importante, porque o dinheiro não é mais importante. Quanto mais nós trabalhamos, mais nós compramos. Quanto mais nós compramos, mais insatisfeitos nós somos. E é por isso que esse ciclo vicioso da ansiedade, da depressão e da infelicidade anda aterrorizando a humanidade em pleno século XXI. O Rivotril é o terceiro medicamento mais vendido nas farmácias. Só perde para os anticoncepcionais e para os analgésicos. Por quê? Rivotril é um ansiolítico, as pessoas estão ansiosas, elas precisam produzir, elas precisam ganhar mais dinheiro. E quanto mais elas ganham dinheiro, mais infelizes elas ficam. Essa matemática também não está certa. Então Jesus diz, pare, olhe os lírios, pense nas razões pelas quais você foi criado e o que você foi criado para ser. Você não é uma máquina de produzir, você é um ser humano que eu amo. Eu morri por você e salvei você para que você se encontrasse em mim e para que você fosse feliz com o muito, com o médio, com o pouco, mas entendendo que o importante não é o que se tem, mas é o que se é. Porque eu te criei à minha imagem e semelhança, Jesus diz. Então o que Ele quer de nós é isso, que a gente entenda que a gente, olhando para os pardais, nós podemos aprender muito. Olhando para os lírios, a gente pode aprender muito. A gente pode entender que Deus cuida de nós. E que a gente pode ser mais feliz com menos. E na simplicidade. Porque a gente não deve nem se ufanar e nem ficar abobado com as riquezas. Porque as riquezas, o ouro, a prata, as pedras preciosas para Jesus são capim. No céu é onde nós botamos o nosso pezinho em cima. Pense sobre isso.